Esse está sendo o ano em que as fabricantes que vendem por aqui avançaram na base das baterias, seja em intermediários ou em topos de linha. Para nossa alegria, baterias de 5, 6 mil mAh já são mais comuns e a gente tem carga para o dia todo. Nesse meio, 2 lançamentos se destacaram: o Moto G8 Power, da tradicional linha da Motorola, e o Galaxy M31, lançado tem pouco tempo, daquela linha que só vende online e costuma fazer sucesso. Baterias monstruosas, quem se sai melhor e os outros aspectos de cada um deles? É isso que você vai conferir agora nesse comparativo do tudocelular.com. Aqui, cada celular segue os passos das suas respectivas fabricantes, sem muitas novidades. A Motorola acompanha o seu atual padrão, que apresenta câmeras em exclamação invertida, enquanto que o M31 traz a tendência de 2020 da marca de ter aquele módulo retangular para acomodar as câmeras. No material, são feitos de plástico tanto na moldura como na traseira, que é brilhante em ambos. As cores do M31 são sólidas, enquanto que o Moto G8 Power aposta em um efeito metalizado texturizado. No corpo, apenas o Motorola traz resistência a respingos d'água e vem com case flexível na caixa. A biometria é um leitor de digital na traseira dos dois e são precisos, rápidos e um pouco fora de mão no M31. Ele também é um pouquinho mais alto, mas todas as outras medidas são maiores no Moto G8 Power, incluindo peso e espessura mesmo tendo menos bateria. Na frente, o Note é mais antigo no Samsung, sendo um U centralizado, enquanto que o seu rival já adotou um pequeno furo no canto esquerdo. Por fim, eles são Dual SIM e apenas o M31 possui um slot separado para o segundo chip e para o micro SD. Pela resistência do G8 Power e as medidas do M31, abrimos com empate. É sempre um problema, quando um dos competidores tem tela Super AMOLED e o outro não, exceto quando a gente está falando da Apple, polêmica aqui, que costuma caprichar mesmo não sendo Super AMOLED. E fica meio complicado sendo a Motorola concorrente, por causa daquela tradição de bordas escurecidas. Aqui os displays são do mesmo tamanho, 6.4 polegadas, assim como a definição Full HD+, mas o IPS do Moto G8 Power tem um aproveitamento melhor tela-corpo, mesmo com bordas maiores. O M31 ele é protegido por Gorilla Glass 3 e a Motorola não disse qualquer informação a respeito disso. No que oferece, é difícil a competição, uma vez que a tela do Moto G8 Power tem um brilho mediano, que pode ser ruim sob o sol, e mesmo com boa reprodução de cores, o contraste não é muito alto. Já o M31, ele tem um brilho bem alto, cores vibrantes, um preto profundo e bom ângulo de visão. É um brilhante ponto para o Galaxy M31. A situação se inverte aqui, onde apenas o Moto G8 Power é estéreo e ele se sai bem com som potente, bem balanceado, com pouca distorção e presença de tecnologias Dolby Atmos e aptX. O M31 ele é mono e embora ele também tenha o suporte ao Dolby, ele tem uma potência mediana e peca nos graves e médios. Os fones são intra-auriculares e mais caprichados no Motorola, além de serem mais confortáveis. O som é decente e mesmo, não sendo um destaque, são melhores do que os fones bem simples que vêm junto do M31, que são do tipo mais comum possível, com som apenas razoável. Agora temos um ponto reverberante para o Moto G8 Power. Chegamos ao sistema e vamos ver aqui então em que pé que a gente tá. Ainda bem, esses dois aparelhos saem da caixa com Android 10 e embora os dois devam sim ter ao menos uma atualização, a Samsung tem sido um pouco mais rápida e confiável nos seus updates. Nas funções, a Motorola concentra os seus diferenciais no aplicativo Moto, onde você encontra, por exemplo, navegação por gestos, atalho, com o movimento do aparelho, entre outros. No restante, ela é uma interface mais simples, boa para quem entende menos e tem medo, de acabar se perdendo nas features do aparelho. O M31, ele vem com a interface One UI Core 2.0, que é aquela One UI de sempre que você conhece, mas com menos recursos, uma vez que a linha Galaxy M ela é mais simples. Você perde, por exemplo, recursos como a pasta segura e também o Samsung Pay. Ainda assim, diversos outros recursos e configurações estão presentes, além de muito bloatware. Nas conexões, nenhum deles tem NFC ou TV digital, mas o M31 tem uma vantagem de oferecer o Wi-Fi de 2 bandas que o Motorola não tem. Fora isso, eles contam com Bluetooth 5.0 GPS, então ficamos com um ponto aqui para o Galaxy M31. Mesmo sendo mais simples, o sistema da Motorola tem andado pesado, e quando a gente soma isso ao fato de que aqui a gente tem um processador mais antigo em relação ao competidor, aí a gente já sabe o que esperar. Ele vem com Qualcomm Snapdragon 665 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, enquanto que o M31 tem um Exynos 9611 com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço. Nos benchmarks, os resultados são 18% melhores para o Samsung, enquanto que em nossos testes padronizados de abertura de apps, a diferença é bem maior. E se o M31 leva 80 segundos no teste todo, os 157 segundos do Moto G8 Power já são quase o dobro do tempo. Já em jogos, eles ficam parecidos, embora eles só até aguentem
aguentem alguns títulos mais pesados, não vão permitir qualidades gráficas superiores e eles podem até tropeçar em jogos como Asphalt 9, por exemplo, suportando melhor jogos mais casuais. Então aqui a gente tem outro ponto que fica com o Galaxy M31. A linha Power da Motorola fez muito sucesso no ano passado com o Moto G7 Power, que bateu recordes nos nossos testes. O mesmo não se repetiu com o G8 Power, mesmo com os mesmos 5.000 mAh de bateria. O Galaxy M31 entrou na sala com 6.000 mAh. E o Samsung realmente durou meia hora a mais nos nossos testes, chegando a mais de 26 horas e meia de autonomia. Porém, esse é o mesmo resultado do Galaxy M30 do ano passado, que tem o mesmo número que o Moto G8 Power. Então, os dois são bons e com uso médio eles podem chegar até 2 dias longe da tomada, mas eles não vão quebrar nenhum recorde, só os negativos na verdade. Na recarga, mesmo com menos bateria e um carregador de 18 watts na caixa, o G8 Power consegue passar as mesmas 2 horas e meia que o M31 passa na tomada, tendo mais bateria e um carregador de apenas 15 watts. O ponto aqui é do Galaxy M31. Seguindo a tendência das câmeras quádruplas, nós temos aqui dois celulares com esse conjunto. O interessante é que eles diferem um pouco nas escolhas. O Galaxy M31 tem uma wide principal de 64 megapixels e abertura 1.8 com PDAF. Tem também uma ultra wide de 8 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o Moto G8 Power, a wide principal dele tem 16 megapixels, abertura de 1.7 PDAF, tem também uma ultra wide dos mesmos 8 megapixels, uma telefoto de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Um investe em sensor de profundidade e o outro em telefoto, e o da Motorola é realmente mais versátil nesse ponto. Essa telefoto é interessante, mas no geral o melhor mesmo é usar o seu zoom de até 2 vezes prometida pelo óptico, porque ele acaba apresentando ruídos depois disso. A macro é fraca no Moto G8 Power, mas em boa luz ela faz capturas legais. Ela tem foco fixo, como o do M31, que também conseguiu umas fotos interessantes com melhor qualidade. A ultra wide dos dois é parecida, e se no M31 é mais uniforme, no G8 Power tem um problema, né, de distorcer um pouco nas bordas, mas a vantagem de ser menos pior em situações de menos luz. A câmera principal poderia ser muito superior no Samsung, mas o Exynos que vem nele acaba tropeçando no pós-processamento e aí ele só faz imagens mais acertadas nos mesmos 16 megapixels da Motorola. Por isso, em boa iluminação, eles vão performar de forma muito parecida em qualidade e cores. O M31 tem como vantagem a presença de um modo noturno, que embora, né, não traga aquela incrível melhora, ainda é superior ao G8 Power, que não tem, né, nenhuma melhoria para situações de menos luz, uma coisa que ficou lá para o G8 Plus. Então, mesmo com a telefoto, o ponto é do M31, que acaba performando melhor em baixa luz. Duas câmeras que filmam em 4K 30 fps, mas que só contam com estabilização eletrônica quando filmando em Full HD, onde até os 60 fps acabam aparecendo no Moto G8 Power. Como contra, o M31 também tem um foco muito lerdo e os dois apresentam boa captura de áudio. Então aqui é um ponto que fica com a versatilidade do Moto G8 Power. Finalizando com a câmera frontal, o M31 tem sensor de 32 megapixels contra 16 megapixels do G8 Power. Eles contam com HDR, mas apenas o M31 grava em 4K nesta câmera. E o resultado geral, ele acaba sendo melhor para o Samsung, que tem menos suavização de rosto do que o rival, além de se sair melhor em fotos à noite. Ponto da selfie para o Galaxy M31. Nós temos uma diferença considerável de preço aqui. Isso é uma coisa que pode determinar a sua escolha de compra. Lançado no começo do ano, o G8 Power chegou por R$ 1.600, mas essa bagunça atual que a gente está vivendo no mercado fez com que ele caísse pouco de preço, estando atualmente a uma média de R$ 1.500. O Galaxy M31 ele é mais recente por aqui, e se ele chegou por R$ 2.000, também teve pouco de preço retirado e ainda está sendo encontrado por R$ 1.800 em média. E se o otimismo do mercado melhorar nos próximos meses, os preços caem e talvez até a Black Friday a gente tenha alguma promoção melhor. Com essa diferença atual de R$ 400, o Moto G8 Power acaba trazendo um melhor custo-benefício, uma vez que ele é um bom smartphone e está nesse momento por um valor melhor. Então, o ponto final do nosso combate aqui é do Moto G8 Power. O Galaxy M31 foi muito esperado por quem já gostava do M30 e melhorou em muitas coisas. O Moto G8 Power subiu de patamar na linha da Motorola e mesmo ele tendo boa qualidade, ele ficou um pouco perdido nessa nova categoria que ele alcançou. O porém é que o M31 só é vendido pela internet, mas nas atuais conjunturas isso não é um impedimento enorme. Pior é ver que mesmo após o lançamento os preços estão caindo pouco. Isso sim é que é preocupante. Mas nesse limite de até R$ 2.000, o celular da Samsung está se mostrando um dos melhores candidatos a rei dos intermediários no país este ano. A gente acaba então recomendando o Moto G8 Power apenas para quem ainda quer uma bateria excepcional, mas quer um áudio estéreo e um intermediário e boa qualidade no corpo. Ou ainda, né, para quem pode e só precisa gastar menos dinheiro sem perder muito. Mas agora a pergunta para vocês: quem é o melhor destaque entre os intermediários deste ano? É um dos nossos competidores de hoje? Eu quero saber. Deixa aí nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. E se você quiser conferir os preços deles, os nossos links aqui embaixo levam a uma ferramenta ótima que mostra os melhores preços. Eu fico por aqui e até a próxima.